Olá, irmãos, como vão? Estão com saúde? Estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como sempre, dependendo do horário que você esteja me assistindo, mas de qualquer forma é uma alegria muito grande poder falar a vocês, estar com vocês. E eu gostaria muito que vocês se sentissem bem e ouçam sempre essa gravaçãozinha que a gente faz, que é para meditar na Palavra de Deus, para manter os nossos corações acesos, por assim dizer. E eu hoje quero trazer para vocês uma palavra bastante conhecida, bastante simples, mas fazer uma abordagem talvez diferente da que fazemos na igreja no sentido de tempo, é um tempo mais curto, porque é apenas uma meditação. Mas o meu desejo nessa hora é que vocês estejam bem, com saúde, com paz, com alegria no coração, acima de tudo, que estejam animados na fé, porque tudo que acontece ao nosso redor faz parte, por assim dizer, da armação do inimigo para nos entristecer, para nos preocupar, para nos chatear. Tem coisas muito boas, mas nós temos o defeito de dar atenção àquilo que é pior, aos crimes, aos noticiários ruins, que eu já evito atualmente, mas que infelizmente estão aí. Não se ouvem notícias agradáveis, não se ouve nada bom, a não ser na casa do Senhor e com relação ao povo de Deus. Nós vamos fazer uma pequena leitura no capítulo 18 de Lucas, onde eu vou ler a respeito do jovem rico. Está lá desde o versículo 18 até o 23, portanto 5 ou 6 versículos apenas. 6 versículos ao todo. Diz assim a palavra de Deus: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Depois Jesus disse: você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou um pouco triste, ficou muito triste, melhor dizendo, porque era riquíssimo. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eleve ao Senhor os seus pensamentos. Querido Deus e Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor, te agradecemos pelo dia maravilhoso que tivemos, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos agora propícios para falar à tua igreja, para falar ao teu povo, não para falarmos das coisas que o mundo está tratando neste momento, pandemia, política, aumento de preços, aumento de juros e queda de poupança, uma coisa caminhando no caminho inverso da outra. Mas, Pai, nós estamos no mundo. Isso tudo acabará quando chegarmos à Tua presença.
diante do teu altar supremo, lá nos céus. Aqui estamos sujeitos a isso. E é por isso que te pedimos, Senhor, sê conosco. Abençoa essa palavra agora que me deste, para eu repassar ao teu povo, Senhor, que venha abençoar a vida dos teus filhinhos, que venha alimentar a sua fé, que venha, enfim, fazer bem ao seu coração, ou seja, à sua alma. Abençoa, portanto, Senhor, e unge com teu Espírito, para que os teus filhos sejam também abençoados em nome de Jesus. Te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, irmãos queridos, essa palavra que nós acabamos de ler é conhecida por todo mundo. É difícil um crente que nunca tenha ouvido falar nessa parábola. Não é uma parábola, é um fato acontecido. Tem parábolas, sim, várias parábolas, mas Jesus, antes disso, por exemplo, antes de acontecer, de narrar isso aqui, ele conta a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, mas agora já o assunto muda. Em dado momento ele abençoou as crianças, né? Que Jesus sempre teve esse cuidado, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem vir a mim os pequeninos e tal, porque dos tais é o reino dos céus. Uma lição aqui de humildade, simplicidade. Mas agora ele narra o assunto do jovem rico. Um certo homem de destaque perguntou a Jesus. Um certo homem de destaque não era um qualquer. Era um homem que tinha um lugar na sociedade, uma posição na sociedade. Era um homem que era respeitado pelo que ele era e pelo que ele possuía. Mas ele foi a Jesus. E ele tinha consciência da bondade de Deus e, por conseguinte, da bondade de Jesus em termos. Porque aqui ele já começa, aliás, ele agiu de uma forma que eu costumo agir quando lido com pessoas perspicazes. Eu primeiro dou assim sabe aquela coisa do sujeito que está morrendo afogado e vai alguém para salvar? E se for segurar a pessoa e deixar a pessoa segurar em si, às vezes a pessoa morre afogada e leva aquele também que foi tentar afogá-lo. Então, quando a pessoa está muito apavorada, se debatendo aqui e dali, melhor dar um tapa no rosto dele, não para maltratar, não para magoar, mas para ele acordar para a realidade, levar assim aquele primeiro susto e acordar para a realidade. Assim fez Jesus com este homem. O homem disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que após a morte continuaria uma outra vida, não mais a vida mundana, não mais a vida física, comum, mas uma vida eterna, a qual tem duas vertentes. Você pode passá-la no céu ou no inferno. E depende da escolha agora, não é depois. Você tem que escolher enquanto está vivo, fisicamente falando, enquanto está com a sua mentalidade funcionando, a ponto de poder declarar o que deseja ou o que não deseja, porque Deus não faz nada à força, ou seja, Ele não nos força a nada, Ele nos convida a vida decente, a vida cristã, a vida com Ele. Ele nos convida para a vida verdadeira, que é com Cristo. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus respondeu: por que me chamas de bom? Veja, o assunto do homem era outro, ele queria saber sobre a vida eterna. Mas Jesus deu um choque nele, para ele
parar e pensar, peraí, eu não estou falando com qualquer um. Esse aqui sabe o que está dizendo. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Ou seja, Jesus, como nós sabemos, é Deus. Mas ele veio no lugar, veio como homem. Ele despiu-se da divindade e veio até nós como homem. Porque como Deus, prestem bem atenção, duas coisas. Como Deus, na qualidade apenas, e eu digo apenas no bom sentido, sem nenhum floreio físico, por assim dizer, ele, como Deus, não poderia pecar nunca. E aí dizer que ele viveu sem pecado seria até uma brincadeira, porque como Deus ele não poderia pecar. Nem seria tentado lá no deserto pelo diabo depois do seu batismo, porque o diabo não ia tentar o próprio Deus sabendo que o Deus não ia pecar. Porque se ele pecar, não é mais o nosso Deus. O único Deus, o Deus verdadeiro, ele não tem nada a ver com pecado. Ele não pôde nem olhar o seu filho na cruz na hora que estava morrendo, por causa dos nossos pecados que estavam nele. Por que me chamas de bom? Bom só há um que é Deus. Jesus, na qualidade de homem físico, de ser humano, não fazia questão de ser bom, não. Ele era decente, era educado, mas falava a verdade. E a verdade às vezes dói. Muitas vezes, quando os nossos pais falam para os filhos, quando os pais falam para os filhos uma verdade, os filhos ficam magoados. Jesus, quando chegou no pátio do templo, que viu aqueles mercadores vendendo animais cegos, aleijados, com manchas na pele, no corpo, que ele olhou e disse, bom, esses não são animais puros para representar o Cordeiro de Deus. E ele pegou um chicote e saiu derrubando, faço ideia, chutando aqueles engradados de animais, botando todo mundo para correr. Nesse momento, para aqueles ali, não estava sendo bom. Porque esse negócio de ser bom, isso depende muito. Às vezes a pessoa é boa até quando está castigando. Deus manda o homem, o pecador, para o inferno, se ele não receber a Cristo como Senhor e Salvador, Deus manda ele para o inferno, mas Deus não deixa de ser bom por causa disso. Ele está apenas cumprindo aquilo que ele mesmo determinou. E isso chama-se fazer justiça. E a justiça é essa, ele determinou quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Então o homem já nasce condenado, por quê? Porque ele é a origem do... Ele vem de Adão, que foi o pecado primeiro, o primeiro pecador, humanamente falando. O primeiro foi Satanás, como anjo de luz que pecou contra Deus e foi expulso dos céus. Mas o homem aqui na terra, o Adão, o homem, o primeiro homem, foi ele o primeiro também a pecar. E como herdeiros deles, como descendentes deles, todos nós somos pecadores. E Jesus era um homem, filho de uma mulher, gerado por Deus, sim, mas filho de uma mulher. E ele disse, por que me chamas de bom? Bom só há um que é Deus. E ele continuou falando. Aí o rapaz falou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. E agora então ele continuou falando, você conhece os mandamentos. E ele citou alguns, não citou todos, mas citou alguns dos 10 mandamentos, não é? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o pai e mãe. E ele estava citando os mandamentos e o homem rapidamente disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma certa educação e uma certa cultura e era bem orientado pelos pais. Ele era da religião judaica. Ele não era laico, ele não era ateu.
ele praticava o judaísmo, era um judeu. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Preste bem atenção, não basta apenas observar os mandamentos. Isso é essencial e é típico daquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador. Naquela época, Cristo nem havia morrido ainda, ele estava ali fisicamente. Todo mundo o respeitava, em termos, todo mundo, força de expressão, as pessoas de bem, o respeitavam, o amavam, mas ele ainda não havia ido à cruz, imagina isto. Mas esse homem, por exemplo, já ouvia falar bem dele e já provavelmente tinha ouvido algumas palavras dele, algumas palestras dele. E ele então disse, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, quer dizer, quando ele disse isso para Jesus, então Jesus lhe respondeu, então uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga. Isso aqui tem uma conotação muito importante, porque tem pessoas que pensam que para ser crente não pode ter dinheiro, não pode ser rico. Claro que pode. Jesus aqui estava tocando no ponto fraco dele. Ele já conhecia a religião, ele já praticava já tinha um procedimento digno, educado, decente, ele observava os mandamentos da lei de Deus, preste bem atenção nisso. Mas havia alguma coisa no seu coração que tinha a ver com o apego à riqueza. Não é pecado ser rico. O pecado é ser agarrado à riqueza. O pecado é amar o dinheiro. Podem compreender isso? Se você tem dinheiro e foi ganho licitamente, com o seu trabalho, com alguma herança, enfim, de alguma forma, você enriqueceu na vida, ou já nasceu rico, vamos dizer assim, não é pecado. Só que você não pode se apegar a isso. Você não pode pensar no seu lado espiritual, na sua vida espiritual, nem na vida futura, com a ganância no coração. Pode compreender isso? Então Jesus colocou ele à prova. Jesus não disse isso ou aquilo, determinando, olha, procede assim, faz assim, não. Uma coisa te falta. Vai, vende o que tem e dá aos pobres. Ou seja, tira do teu coração a paz fornecida, que não é verdadeira, obviamente, a tranquilidade fornecida, que também não é verdadeira, pelo dinheiro, fornecido pelo dinheiro. Não era para ele destruir tudo que tinha e dar para os pobres, não é bem assim. Aliás, Jesus disse uma vez, certa feita, quando Judas falou em dar o dinheiro para os pobres, ele disse, os pobres sempre os tereis convosco. Então por que ele agora estava mandando dar dinheiro aos pobres? O problema dele não era dar dinheiro aos pobres. O problema dele era que o jovem não se apegasse à riqueza. E isso é o mal do mundo. Infelizmente, é isso que derruba o homem. É amor ao dinheiro, é poder, autoridade e sexo, que infelizmente extrapolou a realidade para o que ele foi criado, vamos dizer assim, por Deus, no ser humano, e virou quase que uma profissão, se não um vício, que infelizmente maltrata muito o ser humano.
Então são essas três coisas nós temos que evitar nos agarrar a elas. Autoridade, cuidado, não abuse da sua autoridade. Não seja autoritário. Tenha autoridade, mas sem autoritarismo. Com respeito, com amor. Não use o dinheiro com usura. Ajude, se puder, alguém, abençoe alguém. E cuidado com o sexo. Porque sexo não é pecado, desde que seja legítimo. Com a sua esposa, etc. Podem compreender isto? Aí, Jesus tocou no coração dele. Sabem por quê? Veja o que diz aqui no final. Primeiro ele diz assim: uma coisa falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, pois depois venha e siga. Quando diz que depois você terá um tesouro nos céus, não é porque você desfez do dinheiro todo e deu aos pobres, não é por isso. É porque entrou no teu coração a cura para o amor ao dinheiro. Não, com dinheiro ou sem dinheiro, eu quero ir para o céu. É isso que Deus queria incutir nele. É isso que Jesus queria incutir nele, perdão. Então, amados, temos que compreender isso. Tem muita coisa na palavra de Deus que são princípios básicos para a gente adotar e viver dentro daquele contexto, daquele princípio. Nós não vamos aqui fazer apologia a isso ou aquilo, nem a riqueza e nem a pobreza. O assunto aqui não é esse. O assunto aqui é não amar nada mais do que amar a Deus. Tenha Deus em primeiro lugar. Se você tem Deus em primeiro lugar, você pode ter riqueza, você pode ter autoridade, você pode ter tudo, desde que tenha Deus em primeiro lugar e, consequentemente, o fruto disso são os princípios que Deus ensina, que são as boas obras nas quais devemos andar nelas. É o que ensina a palavra. E aí, veja bem, mas ouvindo estas palavras, ficou muito triste. Sabe por quê? Porque era riquíssimo. Deus deu para ele muita mão de obra agora para pensar na vida. Porque, veja bem, teoricamente falando, será que ele iria agora vender tudo que tinha e dar aos pobres? Eu penso que não. Eu penso que não. Até porque creio até que não era exatamente isso, exatamente na prática, que Deus queria que ele fizesse. O que Deus queria que ele fizesse é que perdesse o amor às riquezas. Mantivesse aquilo que fosse necessário para ele manter um padrão de vida alto, como ele deveria ter, devido ao que possuía, mas não negligenciar a caridade, não negligenciar o amor e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Porque é isto que Deus quer. Que tenhamos Deus em primeiro lugar. Não é ter o dinheiro em primeiro lugar, não é ter a prática do sexo em primeiro lugar, não é ter a autoridade que nos é dada em primeiro lugar, não é nem ter filhos, parentes, animais, objetos em primeiro lugar. Não, em primeiro lugar é Deus. Se sobrar espaço para eu criar um cachorrinho, tudo bem. Se eu puder manter o respeito e a educação para cuidar da família, amém. É isso que Deus quer, que cuide com amor, mas que Deus esteja em primeiro lugar. Às vezes eu costumava, quando era mais novo, fazer assim, um triângulo, né? As duas bases embaixo, botava marido e mulher. Ou então marido, mulher e filhos, um em cada canto. E lá naquela pontinha, lá do alto, naquele vértice, lá do alto,
ali estava Deus. Ou seja, Deus acima, não nos desejos do presidente da República, mas Deus acima de tudo em nossas vidas. Não é num slogan, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, sei lá. Isso é conversa para boi dormir. Isso tem que estar dentro de nós, no nosso coração. Não precisa criar slogan. É igual essas pessoas que botam o carro, Deus é bom, qual é a novidade? Deus é fiel, qual é a novidade? Claro que Deus é fiel. Precisa saber se as pessoas são fiéis. Então, frases escritas a respeito de Deus nos carros, o que aconteceu? Os evangélicos fizeram tantas essas bobagens, tanto que os católicos passaram a colocar também, eu sou católico e sou feliz. Eu sou católico e daí? Eu sou flamenguista e daí? Eu sou vascaíno e daí? Então, a gente tem que ter o raciocínio correto para entender as coisas, vivê-las e não idolatrá-las. Gostar de um time não é pecado. Gostar de um ator ou um jogador, gostar no bom sentido, apreciar, que não é pecado. Pecado é idolatrar. Este homem provavelmente idolatrava as riquezas que possuía. E Jesus pegou ele pelo pé. Vai, vende o que tem. Ou seja, aquilo que tu pensas que é o melhor para você, desfaz disso. Fica com Deus, que Deus é que é o melhor para você. E o que eu quero repassar para a igreja é isso. Viva com dignidade. Se você tem dinheiro, amém. Abençoe a obra de Deus, abençoe a sua família. Mas viva com dignidade, com temor a Deus, com obediência à palavra. Eu costumo ensinar lá na igreja, e vocês sabem disso, digo, mesmo que tenham dinheiro, vivam com uma certa simplicidade. E Deus nos abençoará por isso. Se você pode compreender isto, aí aonde estiver, diga amém e amém. Feche os seus olhos agora para nós encerrarmos com uma oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração para Te agradecer, Pai, por esses momentos na Tua presença, explanando a palavra para os Teus filhos, Senhor. E o meu desejo e a minha oração é que tenha alcançado as almas, que tenha edificado a fé, que tenha trazido paz aos Teus filhos. E desejo que para eles, Senhor, haja saúde, paz e alegria. Abençoe os Teus filhos. A vida está difícil para todo mundo, não está difícil só para uma pessoa, só para uma família, para todos. Mas Tu, Senhor, nos abençoas, cuidas de nós, nos guardas, nos livras do mal. Eu Te agradeço pelos livramentos que Tens dado ao Teu povo, pela saúde que Tens dado ao Teu povo, pela paz que Tens trazido ao coração do Teu povo. Continua abençoando e dando prosperidade em todas as áreas. É o que eu Te peço e já Te agradeço em nome de Jesus. Agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre os Teus filhos todos os dias das Tuas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.